A paz do Senhor, adolescentes, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, né? Para mim é um prazer poder retornar aqui com vocês neste domingo para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Salvo engano, eu tive com vocês na aula de número 4, a qual o conselho para aquele dia era pratique a bondade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas. Sou diácono e também sou um dos professores da EBD dos Jovens, da Igreja da Colônia, que é a sede do setor 1 do nosso campo, que é pastoreada pelo pastor Severino Gomes. Como disse, é um enorme prazer poder estar aqui com vocês, aprendendo mais da palavra do Senhor. Aonde você estiver, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração para que então possamos iniciar a aula deste domingo. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos pela oportunidade, Senhor, que nos concede de estarmos reunidos, Senhor. Meio a essa pandemia, essa situação, o Senhor nos proporciona, Senhor, um momento para aprendermos da Tua palavra. Abençoe a cada um que estará assistindo a essa aula. Que essa aula venha ficar gravada no coração de cada um. Conduza essa aula, Senhor. Me diminua e cresça sobre a minha vida, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a aula deste domingo, o conselho para o dia de hoje é: seja prudente. Pois bem, aula de número 11, aula deste domingo, que tem por tema seja prudente. Isso é uma aula, é um tema, é um conselho, na verdade, muito importante a qual o Senhor quer nos passar. Principalmente nos dias em que estamos vivendo atualmente, né? Nos dias atuais, a qual imprudências têm chamado a atenção. Então, sem dúvida, ser prudente nos dias de hoje é indispensável. Portanto, é uma aula que merece a minha, a sua, a nossa atenção. E antes de iniciar aí, eu te pergunto, adolescente, como você classificaria uma pessoa e que toma as suas decisões corretas, que mantém a calma nos momentos mais difíceis de sua vida e que se desvia do mal? Certamente você classificaria essa pessoa como sendo prudente, correto? Então, muito embora você tenha um conhecimento ou tenha um conceito do que é ser prudente, é indispensável conceituarmos a prudência para que assim possamos decolar na aula deste domingo. Prudência, então, é a qualidade de encarar situações com cuidado e moderação. Esse conceito, essa definição, é o que nos traz o dicionário Almeida. Tá? Ou seja, a prudência é uma virtude que nos ajuda a agir de modo com cuidado, moderado, nos momentos mais diversos da nossa vida. Tá bom? Ou seja, o prudente, ele toma cuidado com o que ouve, ele toma cuidado com o que vê, ele toma cuidado com o que vai falar. Ele faz um filtro antes de falar, para que aquilo que ele quer dizer não soe de modo errado. Tá? Então, veja, a prudência hoje, ser prudente hoje, é algo muito importante nos nossos dias. Bom, o enfoque bíblico da lição está lá em Provérbios, capítulo 13, verso 16. Abra lá na sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 13 e verso 16. Que diz assim: o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Veja, o prudente, o homem sensato, que é prudente, ele sempre pensa antes de agir. Então, por mais que seja um momento, ou mais complexa que seja a situação que você esteja vivendo, adolescente, lembre-se que o prudente, ele pensa antes de agir.
Se não for possível você tomar uma decisão de imediato, não tem problema. Pense primeiro, analise aquela situação, pegue tudo aquilo e coloque em ordem para que depois você possa tomar uma decisão. Para que nós possamos iniciar, então, vamos olhar uma passagem bíblica que o Senhor Jesus nos trouxe lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao 27. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, verso 24 e do verso 24 ao 27, que vai dizer assim, tem por título os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos fazer uma análise nesse versículo. Veja, no final do Sermão da Montanha, Jesus ele compara a vida de duas pessoas. Em uma ele vai dizer o seguinte, que o homem que guarda as suas palavras é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. E vindo a chuva, transbordando os rios, soprando o vento, batendo contra aquela casa, não desabou, porque estava firme, porque ela foi construída e edificada na rocha. Mas aquela pessoa que não ouve e não pratica as suas palavras é comparada a um homem insensato ou imprudente, não é mesmo? Que constrói a sua casa na areia. Então, vindo a chuva, transbordando os rios, soprando o vento e batendo contra aquela casa, ela desabou. E grande foi a ruína. Veja, Jesus ele compara essas duas pessoas. Preste atenção que essas pessoas têm em comum o tempo, o clima temporal e têm em comum também os seus materiais utilizados para a construção da casa. O que vai distinguir essas duas pessoas? É justamente o terreno a qual elas constroem. Um constrói na rocha, e talvez construir na rocha seja muito difícil, é mais sólido. Fazer um alicerce na rocha pode vir a machucar. Por outro lado, construir na areia é muito mais fácil. Não precisa se fazer tanta força, porque a terra é mole. Mas a imprudência, então, é o que distingue essas duas pessoas. O prudente edifica na rocha, pois mesmo sendo duro, difícil, ali vai trazer segurança. O imprudente não. Constrói na areia porque é mais fácil, é de qualquer jeito. O que distingue isso tudo? É o momento da tempestade. No momento da tempestade do homem prudente, ele está alicerçado na rocha. Então vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir, os rios vão transbordar, mas a sua casa não vai desabar, porque está edificado na rocha. Agora, o imprudente, quando vier a tempestade, vai vir a chuva, vai transbordar os rios e vai bater o vento, e aí a sua casa vai desabar. Sabe como nós trazemos para a prudência e imprudência isso? O prudente,
quando vem a tempestade, ele não se desmorona, porque ele é prudente, ele mantém a calma, ele procura tomar a decisão de maneira correta. Agora o imprudente não. Quando vem a tempestade, aí ele perde a eira e a beira. Ele cai, ele desaba, ele desmorona. Quer ver um exemplo prático? Pense você adolescente que canta no conjunto e você solou o hino, solou ali um hino muito bonito, e quando se findou o hino, a regente vem até você e fala assim: olha, seu tom estava muito alto, você desafinou na frente de todo o conjunto. Ali vai ser o momento em que talvez o seu rosto, a sua face vai arder com vontade de responder, porque todos ficaram te olhando. Isso era o que o imprudente faria. Iria responder à altura, não estaria preocupado com o grupo, qual forma aquilo que você iria dizer iria soar. Não, você simplesmente iria falar também, retrucar. Agora o prudente não. Ele vai pegar aquilo que foi dito a ele vai processar, vai passar num filtro e então vai tomar uma decisão. O prudente talvez vai pensar naquilo que aconteceu e no final do culto vai até a regente e vai dizer assim: olha, os instrumentos estavam muito alto e por isso eu tive que elevar o meu tom de voz, com isso eu desafinei. Me perdoe, não vai se repetir, mas olha, eu fiquei muito chateada da forma que você me falou na frente de todo o conjunto. Isso é que uma pessoa prudente tomaria, essa era a decisão que uma pessoa prudente iria tomar. O imprudente talvez iria gritar e falar assim: os instrumentos estavam muito alto, o baterista toca com muita velocidade, com muita força, o teclado estava muito alto e com isso elevei meu tom de voz e fez com que eu desafinasse. Não está satisfeita? Procure outro adolescente. Isso é que uma pessoa imprudente faria. Iria desabar ali com a tempestade. Mas o prudente não. Ele está edificado na rocha. Ele está firme na rocha. E então é muito importante que eu e você sejamos prudentes. Não é mesmo, meus queridos? Veja bem, se vocês pararem para conversar entre si, entre os adolescentes, e isso ocorre muito nos conjuntos, talvez você olhe em algumas pessoas e fale assim: olha, como eu tenho tanto em comum com essa pessoa, mas ao mesmo tempo nós somos tão diferentes. Exteriormente, você pode ser até parecido, ou seja, tem os mesmos pensamentos, tem mesmo os projetos, talvez, mas o que talvez te diferencie de uma outra pessoa imprudente é justamente quando vier a tempestade. Aqueles dois homens, aquelas duas pessoas, eles ouviram os ensinamentos do Senhor. Eles sabiam quem era o Senhor Jesus. Mas um pegou a sua palavra e guardou. O outro a desprezou. Viveu com imprudência. Então, quando nós vivemos com imprudência, temos que saber que ela tem consequências. Toda imprudência tem consequências. E às vezes essas consequências vão nos marcar por toda a nossa história, por toda a nossa vida. A lei do nosso país, que rege o nosso ordenamento jurídico, vai falar que se o imprudente causar um dano a outra pessoa, esse homem ele vai ficar obrigado a reparar. Sabe o que ela diz? Ela vai falar o seguinte: olha, aquele que por ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência causar dano a outra pessoa, fica obrigado a reparar. Ou seja, se eu peguei o meu carro, assisti Velozes e Furiosos lá, agora me senti o Toretto, peguei o meu carro, saí disparado por aí, achando que eu era o melhor, que eu dirigia igual o Toretto no filme.
e bato no carro de outra pessoa, por imprudência minha que estava em alta velocidade, eu vou ser obrigado, perante a lei, a reparar esse dano. Então veja, a imprudência, ela pode nos trazer sérias consequências. Um exemplo bíblico clássico, Sansão. Sansão era um nazireu, ou seja, escolhido, separado por Deus. Ele logo tinha algumas restrições. Não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte ou passar a navalha em seu cabelo. Mas o que aconteceu? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão caiu no conto da Dalila, ou seja, a sua imprudência o afastou de Deus. O seu modo de viver imprudente fez com que ele se distanciasse do Senhor e teve o resultado a qual teve. Foi marcado por ser um homem extremamente forte, ter uma força sobrenatural vinda do Senhor, mas também é marcado, é só você ver os pregadores dizendo, pela imprudência a qual ele teve. Veja, então, imprudente. E a imprudência tem sérias consequências. Permita-me aqui contar um testemunho meu, muito breve. Eu já até contei, salvo engano, na igreja da Colônia, mas quero repetir a todos vocês aqui. Quando eu tinha antes de eu aceitar ao Senhor Jesus como o meu único Salvador, quando eu tinha por volta dos 12 anos, a moda naquela época era fliperama, era jogar fliperama. E sabe aonde tinha fliperama? No bar. E meu pai jamais nos permitiu que frequentássemos esse tipo de ambiente, porque isso não é um lugar para o filho a qual o pai é zeloso. Então, meu pai nunca nos deixou frequentar o bar. E uma certa feita, meu sobrinho, que porventura é um pouco mais velho do que eu, disse assim, olha, vamos jogar fliperama lá no Seu Zé, que era o bar do Seu Zé. Eu disse, vamos? Ele falou, vamos então, bora. E aí nós fomos jogar. Lembro que ele começou jogando e aí foi a minha vez. Ele foi me esperar, sentado. Ou seja, sentado na mesa do bar. Naquele momento, sabe quem passou? Papai. Meu pai passou naquele exato momento e viu ele sentado na mesa do bar e eu jogando fliperama no bar de Seu Zé. Isso nos trouxe sérias consequências. Fomos punidos pelo meu pai, porque ele já havia nos advertido que ali não era lugar para nós. Então nós, apanhamos. A vara nos corrigiu. Então isso nos adverte o preço da imprudência. Talvez você, adolescente, tenha visto muito na moda muitas coisas. E aí você vai perguntar para algum adolescente, vai falar assim, olha, por que você tomou tal decisão ou por que você agiu dessa forma? Está na moda, todo mundo faz isso. Mas lembre-se, não é porque está na moda do mundo que eu e você devemos fazer, que eu e você devemos praticar. Na verdade, alguns tomam decisões errôneas, com base no que o outro está pensando. Olha, por que você não agiu dessa forma? Puxa vida, se eu não agisse dessa forma, se eu não tivesse tomado essa decisão, iria ficar feio, porque os meus colegas ou os meus amigos me encorajaram a fazer isso, mesmo eu sabendo que era errada essa decisão. Então, devemos tomar cuidado. Então, veja, os riscos da imprudência, sempre a trazer sérias consequências. Na verdade, a Bíblia nos adverte, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 22, leia lá na sua Bíblia, que nós devemos fugir da aparência do mal.
Eu e você devemos, fugir da aparência do mal. Se um amigo, que se diz amigo, está te chamando para ver algo, para fazer algo, a qual você sabe que é errado, não haja com imprudência. Não haja pela emoção, porque estão todos olhando, estão todos te encorajando. Não faça isso. Haja pela razão, como prudente. Pense antes de tomar uma decisão. Pense nas consequências que aquele ato, aquela decisão vai te trazer futuramente. Se vai marcar a tua vida pelo resto, pela tua história. Se vai marcar a tua história pelo resto da vida, melhor dizendo. Então tome cuidado, né? Mas dito isso, vimos o que é ser prudente, vimos que a imprudência nos traz risco. É possível que eu e você sejamos prudentes? É possível que você, adolescente, que eu, nos tornemos prudentes? Claro que sim. É perfeitamente possível. Então, por isso, nós vamos passar a classificar algumas características do prudente, para que eu e você possamos analisar, pegar como espelho e então agir de maneira prudente a partir de hoje, se é que já não estamos agindo, não é mesmo? Então veja, o prudente, no livro de Provérbios, nós vamos ver algumas características de prudente. O prudente, ele age pela razão e não pela emoção. É isso que está lá no Provérbios capítulo 13, verso 16, que inclusive é o nosso enfoque bíblico, não é mesmo? O homem prudente sempre pensa antes de agir. Ele age, então, pela razão e não pela emoção. Exemplo disso que nós vemos na Bíblia? Tem, claro tem. Jonas. Por que não lembrar do profeta Jonas quando, a princípio, ele agiu pela sua emoção? Mas como assim? A palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento deles, porque o pecado deles, aquele modo de vida, havia chegado à presença do Senhor. E certamente eles seriam destruídos se continuassem daquela forma. O que aconteceu? Jonas, de vez ir para Nínive, ele foi até o porto de Jope e pegou um barco para Tarsis, que era a direção contrária a Nínive. Ou seja, muitas pessoas falam que Jonas foi covarde. Não, Jonas queria que o Senhor castigasse mesmo aquelas pessoas. Jonas falou assim, olha, pensou assim, o Senhor está mandando eu ir lá pregar arrependimento. Se eu não for, não vai ter arrependimento. E quer saber? Eles não merecem mesmo. Mais ou menos assim, no meu português, claro, não está assim na Bíblia. Mas veja bem, Jonas não quis ir. Ele, como prudente, deveria agir pela razão. E ter olhado e falado assim, não, a palavra do Senhor veio até mim para que eu fosse lá e pregasse o arrependimento. Mas a minha emoção, ou seja, não vou lá não. Se eu não for, não vai ter arrependimento, o Senhor vai castigá-los. Então eu não vou lá pregar em Nínive. A sua emoção interferiu. E ele foi imprudente e foi para outro lado. Mas, claro que os planos, os projetos do Senhor se realizaram. Jonas foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias, 3 noites, depois foi soltado na praia lá, para que fosse até Nínive e pregou um arrependimento, e aquelas pessoas se arrependeram, e a misericórdia do Senhor alcançou aquela cidade. Mas veja, o prudente, ele sempre age pela razão, nunca pela emoção. Então veja, prudente, adolescente, deixe a emoção de lado. Processe a situação que você esteja vivendo hoje e tome uma decisão prudente. Ok? O prudente, ele desvia-se do mal e é tardio em irar-se. Não é mesmo?
O prudente, ele se desvia-se do mal. E por que não aqui lembrar de José? Quando nós falamos de desviar do mal e de ser tardio em irar-se, ou seja, ter o controle de sua ira, eu particularmente lembro de José. Primeiro, desviar-se do mal. Lembra-se quando José está lá na casa de Potifar e a mulher de Potifar vem até José e quer o seduzir? Naquele momento, José teve a chance de ser infiel a Deus. Mas José preferiu ser imprudente e literalmente fugir da aparência do mal. Ó, saiu correndo da presença da mulher de Potifar. Quando se fala em ter o controle da ira, é nítido também em José. Depois de o Senhor ter o exaltado e o colocado como governador do Egito, quando veio o tempo da seca, da fome, e os teus irmãos vieram até o Egito para pegar comida, José poderia ali ter a chance de irar-se contra eles. Mas como assim? Os teus irmãos haviam vendido como escravo. Olha o que José passou por conta deles. Foi vendido como escravo. Depois foi preso injustamente, porque preferiu ser prudente e fugir da aparência do mal. Mas o Senhor o honrou, o exaltou e colocou como governador do Egito. Quando seus irmãos vêm ao Egito para adquirir comida, para comprar comida, ali naquele momento, José tinha a chance de ser imprudente. Mas José era prudente, controlou a sua ira, perdoou os seus irmãos. Não é mesmo? Isso é um exemplo de prudência. O prudente também, ele não se apressa em revelar aquilo que vê. Aquilo que não é da nossa conta, sabe? Que não nos pertence, não nos convém, nós não nos apressamos em revelar aquilo. Ele também não se intromete em questões alheias, não é verdade? O insensato, sim, o imprudente, ele interfere nas questões alheias e causa até briga às vezes. Quer se interferir ou tomar partido de A ou de B e ali gera uma situação pior ainda. Mas os prudentes não. Eles não se intrometem em questões alheias. Imagine eu, adolescente, vou lá me intrometer no departamento infantil. Por quê? Eu sou adolescente, eu tenho o meu conjunto. Então, não. O prudente, não. Não se interfere nas questões que não lhe convêm, nas questões alheias. Tá? Veja bem, existem meios também que nos levam à prudência. Já estamos acabando, já estamos ali próximo do nosso período, né? O prudente, ele controla os seus impulsos. Na verdade, veja bem, ele tem o temor a Deus, ele tem o seu temor a Deus, ele tem disciplina, ele tem paciência, na verdade? Então, lembra-se lá do exemplo? A regente chegou brigando, ele controlou o seu impulso. Ele controlou aquilo, filtrou tudo aquilo que a regente poderia ter dito a ele que o magoou e numa hora oportuna foi conversar com ela. Agora o imprudente não controla o seu impulso, não. Teria respondido, teria gritado e causado uma situação muito pior no conjunto, não é mesmo? O prudente, como dito, ele age pela razão. Nós temos que agir pela razão. Temos que deixar as nossas emoções muitas vezes de lado. Às vezes passamos por situações tão difíceis na escola, em casa, em relacionamento, por que não na igreja, muitas vezes. Mas lembre, temos que agir pela razão. Temos que pegar tudo aquilo e antes de tomar uma decisão, nós temos que ir orar,
ver o que o Senhor quer da sua vida, o que o Senhor quer da minha vida, para que então possamos tomar uma decisão. Agir pela razão, que era o que Jonas deveria ter feito, lembra? Tomado uma decisão pela razão, porque o Senhor havia falado com ele, e não deixado a sua emoção, a sua vontade interferir no que o Senhor havia proposto a ele. Também o prudente, ele deixa o Espírito Santo atuar em seu caráter. O caráter é um conjunto das qualidades boas ou más de uma pessoa. Na verdade, quando você vê uma pessoa de caráter ruim, o que você diz? Ah, isso aí é mau caráter. Isso aí, oxe, pelo amor de Deus. Mas, agora, quando a pessoa tem um bom caráter, que você fala, puxa, olha, esse líder tem um bom caráter. Olha, pastor abençoado, olha, esse aí tem um bom caráter, viu? Ele age de maneira correta, é honesto. Então, veja, o caráter, ele é um dos conjuntos da qualidade, seja bom ou seja má da pessoa. Ele está ali, se é uma qualidade boa ou se é algo ruim de uma pessoa. E nós temos que deixar o Espírito Santo atuar em nosso caráter. Como assim? Lá em Gálatas, salvo engano, Gálatas, no capítulo 5 e verso 25, vai dizer que se vivemos no Espírito, andemos de igual modo no Espírito. Mas como assim? Olha, se eu e você dizemos que vivemos no Espírito, por que nós andamos contrário a isso? Não é mesmo? Veja, eu digo a você que eu ando no Espírito, mas o meu andar me mostra totalmente ao contrário. Eu digo que eu sou prudente, mas os meus atos, as minhas decisões, as minhas atitudes são como os de um imprudente, que vem gerando consequências ruins. Ai, não. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixemos o Espírito controlar o nosso caráter, atuar em nosso caráter. Lembra que Paulo diz assim, olha, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa que o Espírito atuar em seu caráter. Deixa o Senhor viver em você, para que você possa ser uma pessoa prudente e não imprudência. E não viver de modo imprudente com imprudência, pois ela gera consequências ruins. Bom, estamos acabando. Eu espero de verdade que esta palavra, nesses pequenos momentos, nesse pequeno período, tenha ficado gravado em seu coração, que você possa vir a ser prudente, se é que já não era. Então passe a vir a partir de hoje, deste domingo, passe a ser prudente, seja em qual momento que você estiver passando. Se estiver passando por dificuldades em familiar, em relacionamento com um amigo, com um namorado muitas vezes, mas seja prudente. Tome uma decisão com a razão. Deixe a imprudência de lado, pois ela gera consequências e consequências ruins. Querido, vamos orar para encerrar então e depois terminamos. Amém? Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, por essa aula a qual o Senhor falou conosco, por ter nos ensinado a ser prudente. Nos trazido, Senhor, que a imprudência nos traz consequências. Que o Senhor possa abençoar a todos os adolescentes que assistiram essa aula. Que eles possam vir a partir de hoje em ser pessoas prudentes, adolescentes prudentes, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Que eles iam deixar o Espírito Santo atuar no caráter deles. Que eles possam ser, Pai, a partir de hoje, diferente do que é. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, um forte abraço. Espero poder reencontrá-los o quanto antes. Fiquem com Deus e até breve.